Vamos filosofar um pouco aqui. O que vocês acham, em teoria, o Ocidente, ou não necessariamente o Ocidente, outros países? A gente sabe que o Brasil não vai fazer isso, mas algum outro país que não a Venezuela teria o direito de ir lá e contestar essas eleições? Eles têm um órgão eleitoral que falou que as eleições foram limpas e o Maduro ganhou. Se fosse um outro país, como os Estados Unidos, chegar lá e falar não ganhou, tem que mudar, isso seria uma interferência em assunto interno ou seria a defesa daquele povo que está sofrendo na mão desse regime? Porque o povo ele foi às ruas quando a fraude ficou evidente, uma boa parte da população foi para Caracas e foi recebida com bala de borracha, com borrachada. Um É tiro assim, mesmo. com tiro também. Dá para. Morreu lá mais de 20 pessoas, pelo menos. Como que fica a gente, pelo menos do ponto de vista teórico, a gente assistindo isso, os outros países, eles podem fazer alguma coisa, eles devem fazer alguma coisa, na opinião de vocês? Cada vira-lata que lamba a sua, né? Porque o que acontece é o seguinte: se você abre mão para isso, está abrindo mão lá para o russo que está entrando lá porque as minorias russas estão sendo. Então, o país é soberano. O que você tem são instâncias internacionais que podem sancionar, fazer isso, fazer aquilo, mas o país é soberano. Mas lá na Venezuela é isso. Quem está ali é que tem que resolver esse problema. Né? Ou nos sistemas democráticos, em tese, você trocando, nos sistemas ditatoriais, tem que dar um jeito de derrubar o ditador, não tem muito o que fazer. Lá na Venezuela, eles já conseguiram prender mais de 700 terroristas que protestaram contra o regime. Então a gente pensa, teoricamente, não aceitaram as eleições. E a população deles é bem menor que a do Brasil, né? Porque a gente está falando da Venezuela, a gente não está falando do Brasil, mas e se isso acontecesse em outro país que não fosse a Venezuela? Esse país ia ter que ficar sozinho lidando com isso? Por exemplo, no Brasil, muita gente não gosta do governo que está aí, para se dizer o mínimo. E muita gente, principalmente na direita brasileira, tem esperança de que uma eleição nos Estados Unidos do ex-presidente Donald Trump possa facilitar as coisas, possa pelo menos intimidar essas autoridades que estão na Suprema Corte, que estão no Poder Executivo brasileiro, a não fazer os seus desmandos que a gente está vendo há quanto tempo. Vocês acham que, por exemplo, um Trump nos Estados Unidos ele poderia forçar o Maduro a fazer a ter uma atitude um pouco menos radical, ou seja, talvez ele melhorar o processo eleitoral, ou Trump e Biden não faz diferença? Eu acho que não, Cavagutti. O que o Trump podia fazer é pegar uma CIA e fazer mais um golpe de Estado, fomentar, como eles já fizeram 500 vezes em 500 países do mundo, entendeu? Agora, como tiraram o Saddam Hussein, enfiaram força. Agora, achar que um Maduro vai cair de Maduro, acho muito difícil, entendeu? O cara não é um super gente boa que tem uma consciência maravilhosa e vai. Não, isso não vai acontecer. Ou alguém o tira pela força, ou ele sai. Eu não vejo por quê. Vamos lembrar uma coisa, o Cavagutti. Ele vai ter que se entender com a China também e a Rússia. O Maduro, na verdade, ele é só um sujeito moribundo mantido por aparelho, né? Porque quem sustenta ele ali militarmente é a Rússia, com o pessoal do Wagner. As Forças Armadas da Venezuela têm ali um monte de gente ali para fazer número, mas quem opera os sistemas sofisticados de armas, essas coisas assim, é o pessoal do Wagner Group. As milícias dele lá, aqueles coletivos lá, eles basicamente são as milícias que controlam as pessoas nas ruas ali e tal, extorquem, assassinam e andam armadas. O troço semelhante a alguns facções do Brasil aí, MST, etc.,
digamos assim, no Brasil com menos violência ali, né? Pelo menos ainda não mostraram ali que estão armados fazendo esse tipo de coisa. Mas na Venezuela atua desse jeito. Tem o Hezbollah fazendo garimpo no meio da selva, usando tudo quanto é porcaria, desmatando. E eu não vi a Greta, Leonardo DiCaprio, né, Gisele Bündchen reclamando lá que está tendo ataque à ecologia, etc. e tal, né? Inclusive com uma possível simbiose grande ali com as Farc que eles têm, né? E talvez até com o PCC. E então, assim, ali dentro da Venezuela, a China, ela pegou ali a exploração das riquezas do país, não faz muito investimento lá dentro porque acha que o país não é confiável, mas, digamos, quem extrai ali, quem faz a exploração das commodities da Venezuela, em grande parte ali, é a China. Os americanos estão comprando petróleo deles e, assim, vida que segue, né? O Hezbollah, inclusive, ele já conseguiu eleger 2 prefeitos de cidade na Colômbia, né? Então, prefeitos ali com viés xiita, tem um ali numa cidade ali perto da fronteira com a Venezuela e outro numa cidade que é um porto lá no Pacífico, né? Tudo financiado. Então, guerra proxy ali dentro da Venezuela, da Colômbia. E esse governo da Colômbia, aí, como é um governo bem de esquerda, ele também não está muito preocupado, né? Parece até que interessa para ele isso. Então, essa parte do Hezbollah, ela não se limita só ali ao Oriente Médio, né? Ou seja, tem ali a única ponte aérea, parece que internacional, onde não são divulgados os nomes dos passageiros, é essa em Caracas, Teherã. Então, ninguém sabe quem entra naqueles aviões. É verdade, tá? Então, assim, através desse modelo, entra aí o pessoal do Wagner, entra tudo, né, dentro da Venezuela, sem nenhum controle. Então, o Maduro, ele é só peça, e ele não pode nem pedir para sair, tá? Porque ele não tem para onde ir. O Maduro, se ele sai do governo da Venezuela, ele tem que ir para o Irã, ele tem que ir para a Rússia, tem que ir para a China, ele tem que ir para algum local, né, com a fortuna dele, para ele viver lá do jeito que ele puder viver. Ele não pode ir para os Estados Unidos, não pode ir para a Europa, por exemplo, entendeu? Eu queria propor a gente debater aqui o que a Paula colocou. Ela falou, e se o Maduro caísse? Quem assumiria e quem governaria? Isso aqui é bem, bem importante a gente falar, aquilo é um narco-estado comandado pelo cartel de Los Soles dos militares. Isso é verdade. O Maduro, se for pensar, ele vem de origem civil. Ele acho que ele era motorista de ônibus antes do chavismo. Isso é irrelevante. O importante é que ele era amigo do Chaves. Ele era amigo do Chaves. Rolha. Mas o ponto é o seguinte, você tem os militares, eles deram o apoio, o Chaves era militar, e ele conseguiu angariar o apoio massivo dos militares venezuelanos. Você não tem uma ala, ou pelo menos que a gente tenha conhecimento, uma ala rebelde dentro das Forças Armadas venezuelanas. Parece que a maioria dos oficiais generais, eles receberam uma série de benesses, alguns são donos de TVs, de rádios, outros de empresas dos mais variados ramos. Eles enriqueceram muito e eles são leais ao Maduro, ao governo. É possível que esse governo caia sem desmontar essa estrutura militar que dá força a ele? Uma vez eu ouvi que não existe que guerra civil, o civil só está no nome. A guerra num país ela só acontece se tiver briga entre 2 facções dessas forças armadas. Não adianta o civil ir lá brigar, porque sempre vai ter o militar com o poder da arma que vai vencer. Então, guerra civil só acontece se tiver uma racha no exército. Vocês concordam ou discordam com essas assertivas? Fala aí dos Estados Unidos que tentaram recolher a arma lá agora para ver se não vai ser quebrar o pau mesmo. Então, não, às vezes o que acontece... armado... às vezes o que acontece é o seguinte, você tem um nível de descontentamento muito grande, aparece uma liderança e aí aparece um outro Estado tentando
fomentar isso aí, né? Os Estados Unidos e a Rússia são mestres em fazer isso daí. Então, se você tem um Trump da vida aí que é mais ousado e, e você, por algum motivo, tem uma liderança, né? Ou tem até tipo um racha dentro da Venezuela, eu imagino que tu possa, exequível, tá? Não, acho que é possível, mas não estou falando que é provável, mas que é possível, tu ter alguma ação da CIA distribuindo armamento, dando suporte, como eles já fizeram muitas vezes, né? Sim. E aí pode ser que aconteça alguma coisa. Não sei se vocês se lembram, mas na época do Trump tentou ter uma operação lá, teve uma série de americanos que foram presos, não sei se foi Estão Blackwater. lá até hoje presos lá. E Estão presos até hoje lá. mais ou menos nessa linha, entendeu? Vão morrer lá. A verdade é a seguinte: os soviéticos, né, os russos, eles são especialistas em exportar revolução, desde a época da Guerra Fria. Se eles são especialistas em exportar, eles também são especialistas em combater, porque eles sabem como se monta. Então é muito difícil você conseguir fazer um movimento revolucionário, que é um movimento típico de guerra irregular, infiltrando, né, elementos lá de forças especiais, patrocinando o movimento, montando uma força de guerrilha, numa ditadura. É muito difícil, entende? Isso envolve outras coisas. O bloco ali do Pacto de Varsóvia, ele caiu ali no final da década de 80, quando começou Solidariedade na Polônia, e depois teve um efeito cascata ali com a Revolução de Veludo na Tchecoslováquia e outros locais ali, mas porque a União Soviética ruiu por dentro ali economicamente, e a partir dali ficou todo muito na mão da máfia russa, né? A máfia russa comprou quase tudo lá, preço de banana, e aí o negócio nos outros países ali ruiu por dentro, né? A Revolução de Veludo na República Tcheca aconteceu sem dar nenhum tiro. No Solidariedade na Polônia ainda foi um pouco mais musculado, como se diz aqui em Portugal, né? Mas nos outros locais ali foi meio que efeito dominó. Do jeito que tá, eu não vejo aquilo ali acabar rápido, não, tá? O lance é que ali é briga de cachorro grande, porque quem tem interesse em manter aquilo ali é a China e a Rússia. Então, os americanos não vão se meter ali de uma forma mais intensa, do mesmo jeito que também não vão querer se meter ali diretamente na Ucrânia.